Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 209º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 10, o livro do profeta Isaías, capítulo 61, e o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 16. Meu conselho é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você se arruma, se prepara aí, um lembrete para a sua vida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente agora. A semente, a palavra de Deus, sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra, a semente do Senhor, adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei, faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã, a estas horas, venham a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que, da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Equede dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos.
Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens e nenhum deles escapou com vida. Jeú encontra Jonadab. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: Você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú mata os adoradores de Baal. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois, Jeú disse: Proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo o Israel. Vieram todos os adoradores de Baal e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: Traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: Entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo o que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. A morte de Jeú. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Azael conquistou todo o território desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Amon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú, e a tudo o que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel?
Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 10. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Anos antes, Elias profetizou que a linhagem do ímpio rei Acabe chegaria ao fim e que todos os seus descendentes seriam mortos. Conforme 1 de Reis, capítulo 21, versículos 20 a 29. O Senhor deu essa missão a Jeú quando ungiu o rei de Israel, conforme 2 de Reis, capítulo 9, versículos 6 a 10. Jeú já havia matado Jorão, rei de Israel, e Acázias, rei de Judá, conforme capítulo 9, versículos 14 a 29. E também Jezabel, a esposa perversa de Acabe, morrera, conforme capítulo 9, versículos 30 a 37. Agora Jeú estava em uma missão de busca e destruição que consistia em encontrar e matar cada um dos descendentes de Acabe. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Jeú novamente se revelou um grande político ao se absolver de qualquer culpa. Ele admitiu ter matado Jorão, o ex-rei de Israel, mas, uma vez que não havia saído de Jezreel, não poderia ter eliminado os 70 filhos de Acabe. Então, Jeú fez a multidão reunida se lembrar da promessa divina de que todos os descendentes de Acabe seriam eliminados. Por isso, a responsabilidade, em última análise, era do Senhor e de seu profeta Elias. Em um breve discurso, Jeú lavou as mãos do massacre e também se aliou ao Senhor e ao profeta Elias. Compreendendo o versículo 11, Jeú começou a matar todos os descendentes de Acabe que encontrou em Jezreel. Contudo, ele não parou por aí. Foi além de sua incumbência divina e matou os amigos próximos de Acabe, seus principais oficiais e os sacerdotes que trabalhavam em seu palácio. Esta matança indiscriminada estava baseada na culpa por associação. O Senhor queria livrar a terra da família de Acabe para que nenhum de seus descendentes pudesse usurpar o trono. Contudo, o assassinato dos amigos, oficiais e sacerdotes de Acabe por Jeú era totalmente desnecessário. Exposição bíblica dos versículos 18 a 28. O plano de Jeú funcionou e lhe permitiu em um dia acabar com a adoração de Baal na terra. Ao mentir para o povo, ele reuniu uma multidão maior de adoradores de Baal do que se tivesse ido atrás deles, um por um. Porém, seu primeiro ato público como rei em Samaria foi enganar o povo. Alguém confiaria nele depois disso? E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 10, com a exposição bíblica dos versículos 29 a 36. Depois que as coisas se acalmaram, Jeú teve um longo reinado de 28 anos, mas seguiu os caminhos de Jeroboão e adorou os bezerros de ouro em Dan e Betel. Os bezerros deveriam ser apenas símbolos do Senhor, mas a adoração a eles era idolatria da mesma forma. A despeito de seu zelo pelo Senhor, Jeú, no fundo, era um idólatra que usava o nome de Deus apenas para encobrir seus pecados. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 61. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração.
Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 61, o contexto desta passagem é o ano do jubileu, descrito em Levítico 25, versículos 7 e 8. A cada 7 anos, os judeus deveriam observar um ano sabático no qual a terra deveria ser deixada em repouso. Depois de 7 anos sabáticos, ou 49 anos, eles deveriam celebrar o 50º ano como o do jubileu. Durante aquele ano, todas as dívidas eram canceladas e a terra voltava para seus primeiros donos. Os escravos também eram libertados e todos tinham a oportunidade de um novo começo. Era assim que o Senhor promovia o equilíbrio econômico entre o seu povo, impedindo que ricos explorassem pobres. Compreendendo o versículo 3, se você confia em Cristo como seu Salvador, você está vivendo hoje no ano do jubileu espiritual, conforme Lucas 4, versículos 6 a 21. Você foi libertado da escravidão, sua dívida espiritual para com o Senhor foi paga e chegou o ano da bondade do Senhor, conforme Isaías 61, versículo 2. Em vez das cinzas do pranto, você tem uma coroa na cabeça, pois ele o fez rei. Apocalipse 1, versículo 6. Você foi ungido com o óleo do Espírito Santo e está usando o manto da justiça, conforme Isaías 61, versículos 3 e 10. Compreendendo o versículo 8, a aliança eterna é descrita em Jeremias 31, versículos 31 a 37, e inclui as bênçãos da nova aliança que Jesus Cristo estabeleceu por meio de sua morte, conforme Hebreus 10, versículos 1 a 18 e Mateus 26, versículo 28. Observe que Isaías 61, versículo 9 fala dos descendentes dos judeus, aqueles que entrarem no reino milenar irão se casar, ter uma família e desfrutar das bênçãos de Deus sobre a terra por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 1 a 5. Eles irão estudar a palavra de Deus de geração a geração, conforme Isaías 59, versículo 21. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 61, com a exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Isaías está falando em nome do remanescente que está louvando a Deus por tudo o que ele fez. Eles se alegram em saber que o Senhor os purificou e os vestiu e transformou o seu deserto em um jardim frutífero, conforme capítulo 55, versículo 10. Eles passaram de um funeral para um casamento. Aleluia! Vamos para a leitura no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 16. O trabalho de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário,
Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Perseguição por causa do Evangelho. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram, da parte de seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles, definitivamente. Amém. Compreendendo o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 16, versículo 4. Paulo diz que somos aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho. Um administrador é aquele a quem foi confiado algo valioso. Ele não tem o que o seu senhor possui, mas usa com responsabilidade o tesouro que pertence ao seu senhor. José foi administrador na casa de Potifar, conforme Gênesis 39, versículos 1 a 6. Ele cuidava dos assuntos de seu senhor e usava todos os bens de Potifar para promover seu bem-estar. Todo administrador um dia deverá prestar contas de sua gestão, conforme Lucas 16, versículos 1 e 2. Os administradores que forem considerados infiéis perderão as suas recompensas. A mensagem do Evangelho é um tesouro que Deus nos confiou, portanto, não devemos enterrá-lo. Precisamos investi-lo para que ele se multiplique e produza dividendos espirituais para a glória de Deus. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. Alguns cristãos tentam ganhar amigos e influenciar pessoas com apelos ao seu ego. Contudo, o verdadeiro ministro do Evangelho lida honestamente, embora com amor, com o pecado e o julgamento, e não deixa para o incrédulo algo do que ele possa se vangloriar. O método de Paulo era tão puro quanto o seu motivo. Ele apresentou a palavra de Deus no poder do Espírito e confiou no agir do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8.
O traço de caráter que distingue um administrador é a fidelidade, já a característica fundamental de uma mãe é a bondade. Como o apóstolo Paulo foi um homem com autoridade, mas sempre usou essa autoridade com amor, tanto que seus filhos, em Cristo, sentiam o seu terno e amoroso cuidado enquanto ele os alimentava. O apóstolo era, de fato, como uma mãe amorosa que cuidava de seus filhos. Ainda na ilustração da mãe, convém lembrar que ela, ao se alimentar, transforma os nutrientes que ingere em leite para seu bebê. O cristão maduro se alimenta da palavra de Deus e em seguida compartilha o alimento da palavra com os cristãos mais jovens, para que eles possam crer, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. O detalhe é que uma criança que ainda mama pode até adoecer ao mamar, dependendo do tipo de alimentação de sua mãe. Por analogia, o cristão que está alimentando os outros deve ter cuidado para não ingerir aquilo que não deve. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Como pai, Paulo mostra o seu cuidado e provisão para a igreja. O pai trabalha para sustentar a sua família, mesmo contando com a ajuda financeira que os cristãos de Filipos enviavam, conforme Filipenses 4, versículos 15 a 16. O apóstolo ainda fazia tendas e, mediante o seu trabalho, pagava as suas despesas. Ninguém podia acusá-lo, portanto, de usar o ministério para se beneficiar. Os pais devem viver de modo tal que sejam bons exemplos para os seus filhos. Portanto, Paulo poderia chamar os cristãos de Tessalônica como testemunhas de que sua vida tinha sido exemplar em todos os sentidos. Seu comportamento era irrepreensível em devoção a Deus e honestidade para com os homens. Mas um pai não deve apenas sustentar a família ao trabalhar, constituindo-se em um bom exemplo. Ele também deve investir tempo para ensinar aos seus. Paulo sabia da importância de ensinar a esses novos convertidos as verdades que poderiam ajudá-los a crescer no Senhor. Com essas lições, o apóstolo Paulo nos ensina a como criar os bebês espirituais que temos em nosso meio. Devemos ser administradores fiéis, mães amorosas e pais interessados. Se não formos fiéis a Deus, podemos nos transformar em maus exemplos espirituais ou relaxar em nossas funções como orientadores na fé. Os filhos precisam de disciplina, bem como de amor. Na verdade, a disciplina é uma prova de amor. Como consequência do trabalho de Paulo, a igreja em Tessalônica prosperou a despeito da perseguição. Aqueles crentes percorreram um raio de muitos quilômetros para compartilhar o evangelho com os outros. Compreendendo o versículo 13, a palavra de Deus dentro de nós é uma grande fonte de poder em tempos de provação e sofrimento. Se apreciarmos a palavra, o coração, tomarmos posse dela, a mente, e a aplicarmos à vontade, então nós, em todo o nosso ser, seremos controlados pela palavra de Deus e o Senhor nos dará a vitória. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 16, com a exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Aqui está um dos grandes valores da igreja local. Nela, permanecemos juntos em momentos de dificuldade e encorajamos uns aos outros. Foi quando se isolou dos outros israelitas fiéis que Elias ficou desanimado e quis desistir. Uma das razões por que Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica foi para encorajar os cristãos, conforme capítulo 3, versículos 1 a 4. Precisamos uns dos outros nas batalhas da vida. Um santo isolado está mais vulnerável aos ataques de Satanás. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.